Olá, sextuano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Hoje eu vou fazer uma aula para vocês de localização no espaço geográfico. Por que essa aula vai ser em formato de videoaula? Porque são conceitos que são um pouquinho mais complicados de a gente aprender só lendo o livro ou com a ajuda do pai, da mãe, do responsável, da avó, da tia, do tio. Não importa, são coisas um pouquinho mais difíceis que se vocês tiverem uma videoaula talvez ajude um pouco mais, né? E aí depois vocês farão os exercícios pelo Google Forms, que é aquele formato que é tipo um questionário, que vocês já fizeram várias vezes. E se precisar de ajuda, comenta aqui, manda lá no WhatsApp, manda de qualquer maneira que eu vou responder. Então vamos lá! Vocês já viram como a gente se orienta no espaço? E de certa forma como a gente se localiza também. E vocês já viram por que isso é importante. Porque é importante para a gente chegar na casa de um amigo, porque é importante para a gente chegar até a escola. A gente viu que é importante se a gente ficar perdido num deserto. Enfim, a gente sabe que se orientar no espaço e se localizar é de extrema importância. Para isso, o ser humano ele usou de muitas ferramentas ao longo do tempo. Desde utilizar o Sol, utilizar as estrelas, né, os astros, inventar a bússola, descobrir que a Terra tem um campo magnético, que a bússola sempre está lá apontando para um determinado ponto colateral. E a gente também, conforme o tempo foi passando, a gente aperfeiçoou essa tecnologia e criamos até mesmo um GPS que qualquer celular pode ter e a gente consegue se localizar com facilidade. Se a gente tiver o celular, se a gente tiver a internet, conexão, a gente vai conseguir se orientar e se localizar. Mas será que esses são suficientes para determinar com precisão qualquer lugar da superfície da Terra? Será que dá para a gente dizer onde está a sua casa exatamente para alguém que está lá na Coreia, só dizendo, minha casa está norte, sul, está leste, oeste? Será que só assim qualquer pessoa do mundo consegue se localizar e localizar com precisão algum ponto na Terra? Se você tiver respondido que dá sim para se localizar e se orientar em qualquer lugar do mundo e com muita precisão, somente com a bússola, ou só com o GPS, ou só com a Rosa dos Ventos, com o Sol, com o Cruzeiro do Sul, eu peço que você reveja essa imagem aqui. Aqui a gente tem o planeta Terra fazendo seu movimento de rotação, e a gente sabe que ele está fazendo a translação porque a gente vê o Sol ali. E esses dois movimentos vocês já conhecem, né? Movimento de rotação e movimento de translação. Olha só o tamanho da Terra. Para o universo inteiro, é um planetinha bem pequeno. Mas se a gente comparar com a nossa vida, com o nosso tamanho, a gente é uma formiga muito minúscula nesse planeta imenso. Vocês acham que dá pra gente falar um endereço exato, preciso, de um navio naufragado no meio do Oceano Pacífico, sem a pessoa utilizar nenhuma outra ferramenta, só a bússola, o GPS ou a orientação pelo Sol? Dá pra gente falar um ponto exato do planeta sem outra ferramenta que não essas? Eu acho que é bem difícil. Não foi só eu que achei essa tarefa extremamente difícil, como todos os cientistas também acharam que é complicadíssimo, que era impossível determinar um ponto da Terra com precisão, com exatidão, somente por aquelas ferramentas. Por isso, os cartógrafos, os geógrafos, eles lançaram mão de ferramentas para a gente conseguir se localizar e localizar pontos bem precisos na Terra com outras ferramentas. O que eles criaram? Eles criaram linhas imaginárias sobre a Terra, formando uma redinha sobre o planeta Terra. Essas linhas foram chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas imaginárias que estão na horizontal. Então vejam aqui comigo, no globo. Nesse globo aqui que a gente está com a representação dos paralelos, a gente tem várias linhas que são imaginárias, que não existem de verdade, que representam os paralelos. O principal paralelo, vocês já conhecem, é a linha do Equador. A linha do Equador é o paralelo que divide o planeta exatamente na metade. Em hemisfério norte, de 0 até 90 graus,
E hemisfério sul, de 0 até 90 graus também, mais ao sul. Os meridianos, por outro lado, eles são as linhas imaginárias, que não existem, que estão na vertical. Então, eles vão na vertical, as linhas dividem o planeta na vertical, nesse sentido. Então, horizontal, vertical. Essas linhas, a principal linha que é na vertical é o meridiano de Greenwich. Ele é a linha 0 e a partir dele a gente tem 0 até 180 para oeste e de 0 até 180 para leste. E a junção dos paralelos e dos meridianos formam uma rede, uma redinha no planeta Terra, que também é imaginária. E aí a gente consegue ver todos os paralelos, que são as linhas horizontais. Aqui eu circulei, dei ênfase à linha do Equador, que é o principal, que divide o planeta entre hemisfério norte e hemisfério sul. E a gente tem os meridianos na vertical. O principal meridiano aqui, meridiano número 0, meridiano de Greenwich, que está dividindo o planeta em hemisfério oeste e hemisfério leste. Vejam bem, agora a gente consegue ter uma rede de coordenadas. A gente vê uma rede de latitudes e longitudes. Mas, professora, eu não faço ideia do que seja latitude ou longitude. Não tenho ideia, então não vou conseguir entender mais nada a partir de agora. Você vai entender sim. Por quê? Porque a latitude, ela se relaciona aos paralelos. Todos os paralelos, ou seja, todas as linhas horizontais que eu estou colocando aqui, eles indicam as latitudes. E todos os meridianos, que são as linhas aqui verticais, indicam as longitudes. Então, os paralelos indicando as latitudes, os meridianos indicando as longitudes. Muito simples. As latitudes, por sua vez, variando de 0 graus a linha do Equador até 90 graus para o Polo Norte ou para o Polo Sul, e os meridianos, as longitudes, variando de 0 graus na linha lá, meridiano de Greenwich até 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. E aí, que a gente aprendendo o que é paralelo, o que é meridiano, o que é latitude, longitude, de 0 a 90 são as latitudes, de 0 a 180 são as longitudes, a gente consegue pular para mais uma etapa, que agora a gente chega no que são as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são o cruzamento dessas linhas, que são os paralelos e o meridiano. Então, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a junção dos paralelos e os meridianos formam uma redinha no planeta Terra? O planeta Terra fica cheio de linhas na vertical, cheio de linhas na horizontal, e aí fica parecendo uma rede imaginária. Não existe de verdade, a gente não consegue ver essas linhas. O cruzamento dessas linhas vai indicar um ponto muito preciso da superfície da Terra. Vamos lá agora com um exemplo muito prático para vocês. Vejam aqui neste planisfério, ou seja, uma representação plana do planeta Terra, que é um geóide. A gente tem ponto A, B, C, D, etc. A gente tem aqui o ponto A. O ponto A, vocês estão vendo, ele está localizado aqui. Como que a gente vai dar o endereço corretinho desse ponto A para alguém que não tem ideia de como chegar nesse ponto A, não tem ideia de onde fica esse ponto A? Quais são, então, as coordenadas geográficas desse ponto A? Qual é o endereço desse ponto A? Um endereço universal. A gente vai procurar em que paralelo, em que latitude esse ponto está. As latitudes são as linhas horizontais. Então, aqui na horizontal, vamos procurar a latitude do ponto A. Vamos trazer até aqui. Pronto. Latitude 60. 60 graus ao norte ou ao sul? 60 graus ao norte. Ok. E aí, agora a gente tem que achar um meridiano em que esse ponto A se encontra. Ou seja, a gente tem que encontrar a longitude desse ponto. O ponto A está aqui, vamos ver a linha, qual é o grau dessa linha, qual é a distância dessa linha
em relação ao meridiano de Greenwich. Essa linha cruzou aqui. Temos aqui 90, 30, não estava enxergando, 30 graus. 30 graus. Vamos lá. Meridiano de Greenwich está aqui. Meridiano de Greenwich é o número 0, 0 graus. A gente vai de 0 até 180 para leste e de 0 até 180 para oeste. A gente está aqui, então, no 30, leste ou oeste? Leste, isso mesmo. Então, a gente vai ter aqui que o enderecinho do ponto A, as coordenadas geográficas do ponto A são 60 graus norte e 30 graus a leste. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que são as coordenadas geográficas. Espero que vocês consigam responder os exercícios. Se vocês conseguirem, me mandem. E se também não conseguirem, me mandem perguntando o que aconteceu, o que vocês acharam de difícil e etc. Um grande beijo e até a próxima!